Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom, minha gente, vem me acompanhar mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina e hoje eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos fazer um galinheiro e também um lugar ali pros pintinhos, entendeu? Por isso que o Anderson trouxe essa tela aqui, que ele comprou uma tela bem fininha, que é própria para pintinhos, né? Vamos fazer um viveirinho assim, pequeno, para os pintinhos ficar. E o Anderson também já trouxe alguns pintinhos para poder estar colocando dentro desse viveiro. Comprou também algumas coisinhas para colocar ração, água, essas coisas, né? Comedouro, bebedouro, esses trenzinhos próprios para pintinhos e galinhas e tudo mais. Então, assim, gente, vem me acompanhar para poder mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Agora, menina, tá aqui os pintinhos. Aí colocamos eles aqui nessa caixa por enquanto a gente faz o viveirinho, que vai ser bem rapidinho de fazer também. Porém, o galinheiro em si, que eu tô querendo fazer um galinheiro improvisado, não vai dar para fazer tudo hoje, porque aqui já tá na parte da tarde, já é de tardezinho, o sol já está se pondo, então vamos fazer somente o viveirinho pros pintos mesmo. Olha que gracinha. Aqui tem mais ou menos uns 30 e poucos pintos, juntamente também com essa galinhazinha pequenininha, uma franguinha, que o nome dela é Catarina. E aí ela veio junto, porque ela tava lá ficando dentro da casa do Anderson e ficava dentro da casa, saía para fora a hora que ela queria, entrava a hora que queria dentro de casa, sendo bem dona de casa mesmo, né? E depois ela veio pra cá, então ela vai ficar juntamente com os pintinhos lá no viveiro. É o que nós vamos coisar agora. Aí a caixa tava vazia aí, que eu não coisei roupa esses dias, então não tinha água nela. Aí eu peguei e coloquei os pintinhos lá dentro pra gente poder cuidar aqui, né, mulher? Aí eu comecei a ficar um pouco chateada, né? Nem gravei essa etapa do Anderson colocando os ferros velho aí, entendeu? Por cima da terra e não cavou um buraco assim mais fundo para poder estar colocando os ferros e ficar mais firme, porque eu tenho pavor, hoje em dia eu tenho pavor de coisas que desmoronam no chão. E eu tava meio assim com a impressão de que esses ferros ia desmoronar assim por cima da terra, que ele colocou um monte de pedra velha assim em cima para poder segurar. Mas como é uma coisa provisória, então a gente vai deixando por enquanto, né? Mas se fosse eu mesmo assim, eu teria cavado. Mesmo que aqui nesse terreno, menina, é lotado de pedras gigantescas e enormes, né? Mas a gente pede a Deus para poder, a hora que eu estiver cavando, não coisar, não tiver nenhuma rocha, nenhuma pedra assim embaixo e tudo mais. E até se fincasse algumas estacas no chão, gente, assim dava para poder fazer o viveirinho tranquilamente. Se apontasse assim a ponta de umas estacas, e aí daria super certo, mas o cidadão brasileiro não quis fazer isso. Mas, né, gente, aí eu falei, então tudo bem, faz assim mesmo, né? Aí colocou os ferros velho lá no chão daquele jeito, colocou as pedras ali em cima, né? Assim, por cima da terra mesmo desse modelo. Foi colocando aqui o outro ferro, tá vendo? Olha como ele tá colocando. Só assim, gente, tá vendo? Colocando o ferro, colocando a tela e tá ventando demais da conta. Eu falei, esse trem vai cair, vai bagaçar e vai cair em cima dos pintos. Aí depois ele pegou ali o trem pra poder cavar um pouco, né? E foi coisando ali com o enxadão mesmo, desse modelo, menina. E foi coisando. Aí eu já fiquei assim, falei, que é isso, gente? Aí colocou, gente, colocou a tela, colocou os trem, colocou os pau, colocou teia, colocou trem mesmo de coiseira assim pra poder tampar para os pintos não sair. E foi amarrando, foi ajeitando, foi fazendo, fez um quadradinho. Essa tela, ela tem 12 metros, né? Que ele comprou 12 metros dessa telinha aí. E deu pra fazer um quadradinho aí desse tamanho, tá vendo? Porque tem o muro ali também, que tem aquela parte, então não precisou passar a tela naquele lugar ali. Então já diminuiu um pouco, aí deu pra fazer um quadrado até grandinho, né? E para os pintinhos já tá bom demais da conta, porque eles são pequenininhos, né? E também depois que eles crescerem um pouco, eles vão ficar junto com as outras galinhas maiores. E, gente, esse galinheiro que a gente vai fazer aqui é uma coisa bem improvisada mesmo, entendeu? Sabe por quê? Porque, tipo assim, depois a gente vai fazer um galinheiro, né, de alvenaria e maior, assim, tudo mais, já com os ninhos tudo bonitinho, né? Pra poder criar as galinhas e tudo, todo fechado e bem legal mesmo, né, gente? Então, isso daqui é provisório. É só porque o Anderson quer trazer as galinhas mesmo, então a gente vai fazer desse jeito aqui, por enquanto. Apresento a vocês o Pinto Piu Piu. Gente, ele é tão sem vergonhinho, porque, tipo assim, eu fui fazendo um carinho no bico dele aqui, nele, ele já quer dormir, gente. Que é isso, cara? Você é muito coisadão, né? E nem, menina. Pinto Piu Piu foi o primeiro a ser solto aí dentro, tá vendo? Seja feliz no seu novo lar. Falei para ele. Depois eu coloquei mais pintos, mais pintinhos. Catarina também já estava ali, comendo as suas quilerinhas, que eu coloquei também. Coloquei água limpinha, tudo de bom, tudo maravilhoso. Eles ficaram tão felizes que eles começaram a bater as asinhas, assim, sabe? Dizer deles estava voando, querendo voar. Aí eu falei, que é isso, gente? Que pintinhos, mais tinhos. Aí eles estavam sendo felizes, gente. Nesse momento eu falei, tá faltando uma coisa, falta uma casinha para eles dormirem, né? Então, terei que providenciar uma casinha aqui. Como o viveiro não dá para poder trazer dentro do carro,
que ele é um pouco grande, né? Que faz com aquela bobina que eu e o Anderson fizemos. Aí vai ficar um na fazenda e o outro aqui. E aí não deu pro Anderson trazer, então eu vou ter que fazer uma casinha improvisada aqui também com tijolos e algumas coisas pra eles poderem se proteger durante a noite do frio, né? E tudo mais assim, e eles ficarem super quentinhos e maravilhosos dormindo dentro dessa casinha. Aí jogamos alguns matinhos aí dentro, ó, pra eles também estarem comendo já assim, tá de tardezinha, já estão querendo dormir. Então vamos fazer uma casinha para eles. Aí a gente foi pegando tijolos e colocando bem ali naquele canto, né? Do muro ali também, aproveitando já o muro para poder ajeitar direitinho. Fui acertando ali o chão, menina, para poder eles ficarem bem confortáveis aqui. E também para poder casar os tijolos bem direitinho ali. Aí fui colocando assim, falei, vou fazer uma mansão para eles, porque eles são muitos pintos, né? Então tem que ser uma casa enorme. Aí fui fazendo uma casona para eles poderem ficar dentro, assim, bem coisado. E também de uma maneira que não ficasse tão, assim, largão, para eles se aquecerem com o próprio calor do corpo de um e do outro. Gente, mas como eu tô galinheira, hein? Meu Deus do céu, tô muito galinheira, muito pinteira. Então, tem muitos pintos na minha vida agora aí, ó, esses montes de pintinhos. Que daqui a pouco virarão galinhas enormes e frangos gigantescos também. Agora eu fui colocando cerâmica ali, desse jeito, ó, bem bonitinho, né? E deixei uma portinha. Aí eu tampei quase todo o trenzinho, a casinha quase toda, né, pra poder negociar. E deixei uma portinha pequenininha, que é pra poder ficar quente, né, gente, lá dentro. E tipo assim, à noite, né, eles não sentirem frio e tudo mais, e eles ficarem super quentinhos aí. Fui pegando os pintinhos e colocando lá dentro também. Tudo bonitinho. Agora eu fui terminando de tampar o restante, né? E fui colocando mais pintos e tampo mais negócio ali. Ajeita, a Catarina só fugindo de mim. Eu falei, Catarina, menina de Deus, você é muito catarineira. A bichinha não está acostumada a ficar aqui, né? Desse jeito aqui, porque lá ela ficava dentro de casa, né? Andando para cima e para baixo, a hora que ela queria. Livre, leve e solta, né? Então aqui ela estranhou, mas logo ela vai se acostumar, porque ela agora tem novos amiguinhos. Ela vai ser tipo a mãe desses pintinhos, é a irmã mais velha, né? Que ela é uma franguinha e, tipo, ela vai ser a irmã mais velha deles. E vai cuidar muito bem dos seus irmãozinhos. Aí fui pegando os pintos, né? Colocando tudo lá dentro. Tudo de bom, tudo maravilhoso, minha gente. Só foi isso que deu pra fazer agora na parte da tarde, né? E eu considero que foi muita coisa, né? Já tá bom demais, né? Amanhã eu volto pra poder gravar o restante. Gente, então, acabou que ficou noite aqui. Aí não deu pra poder terminar tudo, né? Porque demora demais, né, gente? E assim, como vocês sabem, todo lugar que a gente cava aqui no terreno tem lajedo, tem pedra, né? Muita pedra. Então não dá pra poder cavar direitinho, pra poder fazer as coisas assim, bonitinho, né, gente? Então demora demais pra poder organizar alguma coisa assim que a gente queira fazer, tipo um galinheiro provisório, igual agora mesmo a gente vai fazer. Aí colocamos os pintinhos lá. Aí é isso, é provisório, como eu tô falando pra vocês. Depois a gente vai fazer o galinheiro mesmo, que vai ser daquele lado ali, né? Mas por enquanto a gente vai fazer assim pra poder só criar alguns pintinhos, umas galinhas também. E aí depois a gente faz o outro, né, que é do outro lado. Aí, como não deu tempo de fazer tudo hoje, minha gente, eu vou tentar amanhã bem cedinho pra poder fazer algumas coisas, tipo uma... Vou mostrar pra vocês, gente, o que eu vou fazer, tá? E aí amanhã eu vou continuar, tá bom? Porque aqui já tá tarde, gente, já é 8 e pouca da noite aqui, 8h40, ó da noite agora. O Anderson já foi pra fazenda, eu tô fazendo janta, né? Agora eu vou tomar um banho, né? E aí amanhã de manhã, bem cedinho, eu vou voltar a mexer lá, vou colocar já comida pros pintinhos, água, né? Tudo bonitinho. E vou fazer o restante ali das outras coisas que depois o Anderson vem pra poder estar colocando a tela, né? E aí eu vou tentar fazer tipo uma casinha pras galinhas, né? Pra poder elas ficar. E aí eu acho que vai dar certo, gente. Então amanhã eu volto pra poder estar gravando, né? Esse galinheiro provisório que a gente vai fazer. Amanheceu. Durururu. Já tinha alguns pintinhos do lado de fora. Eu falei, gente, que é isso? Estão acordando mais cedo que eu, é? Queridos, didos, que é isso, queridos? Eu vou soltar vocês agora. Já tinha alguns irmãos ali pro lado de fora. Os outros irmãos estavam dentro da casinha, né? E um já tava pulando, todo exibidinho. Eu falei, gente, que pintinho exibido é esse? Aí eu coloquei ele no chão, né? Fui pegando os outros ali. E eles foram se libertando, né? Ficando livres aí pra poder curtir o dia e tudo mais. Então já fui ajeitando aqui, ó, os trenzinhos, né? Pegando aqui a água, ajeitando da água, tinha água ali, tava limpa ainda. Aí eu fui jogando mais trenzinho aqui, tá vendo? Eles gostam muito de ciscar assim no chão. E aí eu jogo um bocado de clarinha no chão pra eles poderem ficar ciscando, né? Porque eles adoram isso daí, gente, entendeu? E depois eu vou jogar um pouquinho de água na terra também, assim, ó. Pra eles poderem ficar ciscando ali bem fresquinho, né? Durante o dia. É muito bom, maravilhoso. Que eles ficam assim, rolando na terra, né?
batendo as asinhas, é a coisa mais linda do mundo. Então, tirei todos ali da casinha e eles foram saindo e voando, sendo bem felizes e contentes, né, gente, ó. Aí, tampei aqui de volta a porta que o Anderson fez. Foi colocando uma teia velha aí, tá vendo? E negociando, ajeitando direitinho. Olha como eles ficam felizes, gente. Batendo as asinhas assim, ó. Meu Deus do céu, como eles são bonitinhos. Olha. Nossa, é lindo demais, né? Aí eles foram... Olha a Catarina aí, gente. Nossa, que bela, né? Agora, gente, eu fui pegando aqui porque um fugiu. Menina de Deus. Eu não sei o que aconteceu, por onde eles fugiram, por onde eles saíram. E que isso, eu tava procurando o local que eles estavam fugindo. Aí eu toda hora tinha que vir aqui pegar pintinho que estavam fugindo. Ah, né? Desse jeito. Gente, agora eu vou tentar fazer, né, uma estrutura ali para poder fazer uma casinha para as outras galinhas que o Anderson vai trazer para mim, né? E aí eu vou tentar, gente, abrir uns buracos ali. Não sei se eu vou dar conta, porque esse terreno aqui, quando você começa a cavar um pouquinho, já dá em pedras, lajedo, umas pedronas, né, enormes. Então, eu não sei se vai funcionar. Mas eu vou tentar. Se der certo, bem. Se não der, aí eu deixo pro Anderson fazer. Mas vamos tentar. Agora começou a minha luta. O que acontece? Como eu falei pra vocês, esse terreno é cheio de pedras. Gente, pra quem não tá entendendo o muro, entendeu? A gente só fez uma parte, que é onde vocês estão vendo. Ali onde tem essas casas, as casas dos vizinhos aí, gente, vai ser feito outro muro, entendeu? Que é a outra parte, como eu falei pra vocês, vamos fazer um L. Então, fizemos aquela parte ali e essa outra parte que tem essas casas aí dos vizinhos, a gente vai fazer a outra parte pra formar o L, né? Então, gente, assim, é depois, né? Quando comprar o restante dos materiais, que agora não tá dando. Aí, então, ficou aberta essa parte aí ainda, né? Mas pretendemos murar tudo. Continuando aqui o que a gente tava falando. Esse terreno é cheio de pedra, já falei 500 vezes, né? Isso já estão cansados de escutar. Mas isso é muito traumatizante para a vida do ser humano, porque a gente começa a cavar um trem e aí, de repente, dá numa rocha gigantesca. E eu falo, o que é isso? Trabalho perdido. Comecei a cavar, parecia que não tinha pedra nenhuma. Aí depois, quando você cava, mais ou menos uns 15 centímetros, começa a aparecer as rochas gigantescas. Para minha sorte, para a glória de Deus, eu cavei esse buraco aqui, não tinha pedra. Aliás, todos os buracos que eu cavei, eu fui muito assertiva no cavamento dos buracos tudo aqui, tive muita sorte. Talvez não seja sorte, porque eu falei, Senhor, por favor, na hora que eu estiver cavando esses buracos aqui, por favor, que não tenha nenhuma pedra. Não sei se o que aconteceu, que Deus guiou as minhas mãos tudo certinho para os lugares que não tinha pedra nenhuma. E eu consegui cavar, gente, mais ou menos meio metro, para poder estar colocando os pau aí, entendeu? Aí eu fui colocando os pau, vou fazer primeiramente a casinha provisória, tá, gente? Que depois isso aqui vai esbagaçar tudo, que a gente vai tirar, né? Então, eu consegui, depois de 3 anos, cavar 4 buracos aí, ó. Que é a estrutura, né? A base para poder estar fazendo a casinha das galinhas. E vai ficar muito bom, vai ficar ótimo, maravilhoso. Gabriela, as paredes da casinha vai ser de quê? Você vai colocar o quê? Eu vou colocar telhas, tá bom? Telhas, aquelas telhinhas pequenininhas, fininhas, né? Vou estar colocando assim em volta. E elas mantêm o negócio fresquinho, sabe? Assim, não fica quente nem nada. Fica fresco, fica muito bom. Então, as galinhas vão ser muito felizes aqui dentro. Só pra dormir mesmo, entendeu, gente? Pra elas dormirem aqui. Vou fazer uns ninhozinhos também dentro pra elas botarem uns ovinhos. Então, é maravilhoso. Aí eu consegui, gente, graças a Deus, cavar e fazer a estrutura, né? Assim, ó, tá vendo? Os 4 buracos deu super certo de estar cavando. Poderia até cavar mais, que não teria pedra. Mas, como vocês sabem, né, gente? Eu sou uma mulher, assim, super-homem. Eu faço as coisas, né, na medida do possível também. Porque eu não vou ficar me matando tanto assim. Porque, menina, já faz tanto calo na minha mão. E, nossa, às vezes, nossa, tem que ser mais feminina, não sei o que lá. Gente, mas eu gosto de estar fazendo essas coisas, né? E, tipo assim, não tem nada que eu não me proponha fazer que eu não faça hoje em dia, porque antigamente eu desistia muito de tudo. Tem algumas coisas que eu desisto, né? Mas algumas que eu falo assim, vou fazer mesmo e vou conseguir, eu consigo. E, tipo assim, gente, pra poder cavar esses buracos aqui, eu sabia que ia ser uma coisa muito difícil de se fazer. Mas eu falei, eu vou conseguir, gente, eu sou muito forte, eu consigo fazer essas coisas, né? Então, a estrutura aí já está quase coisada, né? Que o mais difícil é cavar os buracos e colocar os pau. E isso eu consegui. Então, agora vem a outra etapa, que é tá colocando os negócios ali em cima, né? Que eu tô reaproveitando as tábuas que tinha aqui, tudo aí, né? No quintal, essas madeiras todas aí, minha gente. E aqui também eu já fiz num lugar bem certinho, assim, que vai servir de passar o arame e já passar a tela em volta da casinha. Porque, assim, gente, vai ter que ser cercado um pedaço pequeno aqui com a tela.
Porque, como vocês sabem, tem plantas em tudo quanto é lugar. Tem pé de banana, tem pé de laranja. Então, a estrutura, mais ou menos assim, inicial ficou assim. Agora, vamos para a parte de cima. Então, como eu tava falando, gente, tem plantas em todos os lugares. E como vocês sabem, galinha caipira é um trem que eu vou falar pra vocês. Menina de Deus, elas derrubam um pé de banana desse daí muito rapidamente. Não acredita não, menina? Você não acredita? E assim, o Anderson vai trazer algumas galinhas primeiro. Aí depois ele vai ver se traz as outras galinhas caipira. Então não pode, porque tipo assim, elas vão esbagaçar todas as plantas. Então por isso que foi cercado, vai ser cercado somente um pedaço aqui, né? Um pedacinho assim, que dê pra elas ficarem aí dentro, né? E tudo mais, né? E tal, até a gente fazer o outro galinheiro, que vai ser o galinheiro permanente. E pode ter um pé de banana, menina, que é de 2 metros de altura, elas esbagaçam tudinho. Elas esbagaçam, minha filha, entendeu? Não deixa nada. É isso. Aí eu fui agora cortando esse trenzinho aqui, porque eu percebi que tinha ficado um coisa ali. Aí pra poder pregar, mesmo assim ainda ficou meio coisado, mas tudo bem, tô nem aí. Aí o importante aqui, gente, é ficar firme, firme. E eu estava muito carente de pregos, não tinha pregos aqui, eu fui catando um prego velho enferrujado aqui, outro prego velho enferrujado acolá, porque não sobrou prego aqui nessa vida. E eu fui achando um aqui, outro acolá, pegando um preguinho, pegando outro, mendigando, né? Assim, tirando de uma tábua velha. E pega um prego, pega outro, pega um prego, pega outro, tudo enferrujado velho que não valia nada. Às vezes eu ficava estressada, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu ia bater um prego, eu não entortava, porque tava velho, enferrujado, né? Véia, muito véia, os pregos. E aí, menina, não tava dando certo, sabe assim, esse negócio de pregamentos. Aí eu tava ficando muito estressada. Eu ia ali, pegava uma tábua velha assim também, tá vendo? E arrancava o prego dela. Aí eu ia, caçava outro no chão, não tava arranjando pelanca nenhuma. Aí pegava mais tábua velha pra ver se tinha mais prego. Gente, que luta, que vida, que isso, que é isso, que é aquilo, que é acolá. Misericórdia, Senhor. Aí pegava mais tábua velha, um monte de tábua, gente, e não arranjava prego. Ô, raiva que me dá, viu, nessa vida. Ai, ai, deveria ter comprado pregos, né, Gabriela Pereira, cara de pera. Aí eu fui, né, pregando com os pregos velhos que eu tava arranjando mesmo aí, gente, tá vendo? Pra poder fazer um quadrado aqui, que é uma estrutura assim em cima, que é onde vai ficar lá as telhas, que também eu vou pregar, porque tá ventando demais da conta e o vento pode arrancar muito facilmente. Então tem que ser pregada as telhas, né, minha gente? Aí eu fui pregando ali, ó, tá vendo? Assim, bonitinho, tudo de bom. Aí vai ficando maravilhoso, né, gente? Nossa, como eu sou construteira de galinheira, gente, meu Deus do céu. Não, eu arraso, né? Eu tenho certeza que todo mundo tá falando assim, agora aí, assistindo isso aqui, falando assim, nossa, eu poderia contratar a Gabriela Pereira pra poder fazer um galinheiro pra mim. Tenho certeza, gente, que se vocês estão falando isso. Porque eu sou muito profissional, gente. Eu faço todas as coisas nessa vida, né? Então, assim, não precisa estar perfeito, né? Mas, nossa, tenho certeza que vocês me contratariam para poder fazer um galinheiro. Maravilhoso, né? E eu ia cobrar, sabe o quanto que eu ia cobrar de vocês? Para fazer um galinheiro desse aqui? R$ 1.000. Uhum. R$ 1.000, menina. Gabriela, tá muito barato. Você tem que cobrar mais e mais e mais e mais, Gabriela. Muito mais. Você tem que cobrar uns 50 mil. Gente, que é isso, né? Gente, que isso? Também não, né, mulher? Não exagera, tá? Não exagera, porque, tipo assim, meu trabalho, né? Mas, tipo, R$ 1.000 pra mim já estaria bom, porque é um galinheiro muito bem feito, muito perfeito. Eu sei que vocês gostariam de pagar muito mais pra mim, pra fazer isso, mas, gente, sério, tá? R$ 1.000 pra mim já estaria ótimo, porque eu sou muito rápida também pra poder fazer as coisas. E aí eu faria muito rapidamente. Vocês tendo o material, eu faço rapidamente e vocês me pagam os R$ 1.000, tá, gente? É mão de obra da Gabriela Garinheira. Então, aqui eu já estava na parte de pregar as telhas. Essas telhas são velhas, tá, gente? Muito velhas, muito velhas, velhas, velhas mesmo, entendeu? E aí eu fui pregando elas aí e elas estavam meio podres, tá? Mas, como eu falei pra vocês, é só um provisório, né, gente? Então, vai dar certo. Aí eu fui colocando uma telha, colocando outra, assim, desse jeito, né? Ainda bem que é essas telhinhas bem fininhas, porque senão não ia dar conta de colocar em cima não, mulher. Aí fui ajeitando, tá vendo? O telhado aqui. Até o momento, eu não tinha passado por nenhum estressamento na minha vida, tá, gente? Assim, fazendo isso daqui. Porque às vezes eu me estresso tanto, sabe? Que dá vontade de rebolar os trem tudo no meio do mato. Mas eu tive muita paciência com os pregos velhos que não tava tendo. Fui amarrando arame de um lado, do outro, furando a teia aí, amarrando arame, tá vendo? Aí aqui agora eu fui colocar uma tábua bem aqui, ó, no meio, tá? Como a estrutura em volta vai ser toda de telha também, então tem que ter uma tábua bem aqui no meio, né? Pra poder ajeitar. E vou falar pra vocês, foi o único lugar que eu consegui, tipo assim, desse lado aqui, e foi o único lugar que eu consegui bater a tábua, porque a madeira é muito ruim de tá batendo o trem.
E não tava dando certo, mulher. Aí eu peguei e fui cortar a telha ali, ó. Com o que, Gabriela? Serrote? Não, com o facão, porque com o serrote também não prestou, não deu certo. Eu peguei, me estressei, já colei, já piquei logo foi o facão na telha. Aí cortou rapidamente, certinho também, tá vendo? Fui colocando ali. Aí agora eu fui colocando mais outra telha. Olha como já tá se formando a casa das galinhas. Essas galinhas vão entrar aqui nesse galinheiro e vão falar assim, gente, que é isso? Quem construiu essa casa? Que é isso? Que é isso? Aí vão falar, nossa, foi Gabriela Pereira, gente. Ela é muito galinheira. Aí elas vão falar assim, gente, ela constrói coisas muito boas, né, pra gente, assim, na vida. Elas vão me elogiar muito. Aí eu peguei e fui pegando outra telha, tá vendo? Colocando ali, ó, ajeitando bonitinho, gente. Então já colocamos essas telhas aí, colocamos também um latão bem ali do lado, ó, tá vendo? Eu fui aproveitando tudo que tinha por aqui, gente, tá entendendo? Fui aproveitando tudo que tinha por aqui, porque os recursos são esses, então a gente trabalha com o que tem. Então, ao meu ver, estava dando tudo certo. Gente, as telhas eu fui encaixando assim de um jeito que elas ficassem bem firmes, né, ali. E eu preguei também, amarrei direitinho para poder ficar tudo muito firme aí, né? Ai, Gabriela, mas quer dizer então que se eu chegar com um pau e lascar nessas paredes, elas quebram? Quebram aí. Claro que quebra. As teias velhas dessas ainda já tá todo podre. Como é que não vai quebrar? Aí aqui começou o meu estressamento. Só com essa tábua que eu me estressei, tá? Porque aqui, vejam só, essa é a minha cara de bater prego e de fazer qualquer outra coisa. Eu coloco os dentes pra fora quando eu tô fazendo um esforço muito grande. Até faxinando a casa eu faço isso. Aí, como vocês viram, eu já fiquei com raiva porque a tábua caiu do outro lado. Então, a minha cara de coisa é daquele jeito. Aí, arranquei outro prego ali. Aí, fui tentar pregar. Essa aqui é minha cara de desapontamento. Vontade de derrubar tudo no chão, tá entendendo? E destruir tudo. Aqui eu já tava nervosa, tá? Porque não tava dando certo. Nossa, a tábua velha tava me fazendo raiva. Aí eu nem gravei mais porque eu fiz várias outras caretas horríveis. Aí então agora eu fui pregar outra tábua, tá vendo? Preguei uma lá em cima, uma embaixo, outra aqui. Vou colocar outros trem velho aqui que eu já tava ficando nervosa com esse trem. Tá vendo? Eu bati, a tábua caía, bati, a tábua caía e o trem foi ficando muito estressante. Eu já tava cansada, a gente não tava aguentando fazer pelanca nenhuma, né? Aí eu só fiz isso, gente. Desisti de tudo por hoje, né? Porque não dá mais, não. Bom, gente, acabou anoitecendo e não deu pra mim poder gravar mais, sabe? Porque escureceu, aí eu só finalizei lá, terminei de arrumar tudo direitinho. E minhas mãos agora tá doendo, porque, ó, fez calo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Bem aqui tem fez um calo, ó. Tá vendo? Eu não sei se ele vai estourar, parece tá cheio de... Não sei se tá cheio de água dentro, né? Mas, normalmente, quando faz calo assim... Normalmente, quando faz calo assim, seca, né? Fica seco. Agora parece que tá cheio de água, ó. Aí já tinha alguns calos secos aqui na minha mão, agora a gente criou uma bolha, né? Mas é isso, gente, isso é normal, né? Sempre acontece. Bom, gente, então, já amanheceu por aqui. Na verdade, hoje eu levantei 6 horas da manhã. E aqui já são... Ai, gente, 9h53. Meu Deus do céu. 9h53 da manhã já. Eu já abri mais 3 buracos, que é onde eu vou colocar o... Tipo um portãozinho pra poder passar, né? Que eu abri eu vou mostrar pra vocês, tá? Daqui a pouco. Que eu abri 2 assim e mais um no canto do muro e vou abrir mais 2 agora, gente, ó. Meu calo estourou, tá vendo? Mas tá doendo um pouquinho, mas daqui a pouco sara, porque isso daqui, na medida que você vai batendo ali e mexendo com o cavador, isso daqui vai secando, gente. E fica a mesma coisa de não tá machucado. Então, já não dói mais daqui a pouco, porque vai secar, né? Nem precisa cicatrizar, porque isso daqui seca, sabe? Então, eu já tô acostumada. Aí agora eu vou terminar de colocar os negócios ali, vou furar mais alguns buracos, colocar os paus e já vou tentar passar a tela, gente. Não sei se vou dar conta de passar a tela sozinha, porque tem que esticar bem, né? Deixa eu ver essa porta aqui. Porque tem que esticar bem a tela, né? A gente vai poder deixar bem esticadinha. Aí eu vou ajeitar direitinho e vou mostrando pra vocês, tá? Então, vamos lá. O que já estava acontecendo aqui? Eu consegui colocar um pau bem aqui, ó. Neste lugar. Onde para o Anderson era impossível, tá? Eu consegui. Coloquei um pau bem aí, tá vendo? Pra poder firmar aqui, porque era onde os pintinhos estavam saindo toda hora.
Mas a terra é muito dura, eu fui jogando água com o regador, fui tirando ali, né, com o negócio, ó, tá vendo? E cavando direitinho, bonitinho. Aí coloquei o pau no lugar. E agora, menina, eu ajeitei tudo bonitinho, coloquei pedras e terras ali, ó, tudo mais, pra poder coisar. Ajeitar direitinho, né, gente? E ficar bem firme, ó, tá vendo? Pra ficar firme aí também, porque eu não gosto de trem aí caindo assim, não, esbagaçando, não, né, minha gente? Porque tem que ter bem coisado. Aí, o outro buraco que eu cavei foi ali, cavei 2 buracos. Gente, meu Deus do céu, eu tava muito cavadeira, viu? Porque eu não sei, né? Assim, Deus foi tão bom na minha vida que eu consegui cavar todos os buracos, menina. E não tinha uma pedra sequer, assim, uma pedrona gigantesca nesse terreno que todo mundo cava e não tem. E tem pedra. Que é isso? Então eu consegui. Aí coloquei o pau ali no lugar e fui batendo assim, ó. Eu coloco pedras, entendeu? Assim dentro pra poder estar firmando bem direitinho. E ele não ficar balançando, né? Aí tem que ficar bem firme, porque vai passar arame aqui também, né? Vai passar a tela. Então, eu consegui fazer isso. Coloquei esse pau aí. Aí o outro buraco tava bem aí, ó, tá vendo? Eu coloquei um pau velho aqui, gente, que tava todo ruído de cupim. Eu não tava mais arranjando pau nenhum, gente. Eu não tava mais encontrando os pau pra poder tá colocando aqui nesses negócios. Então, a minha única opção é pegar uns pau velho torto. Por exemplo, esse daí. Tava super torto, gente. Esse daqui vai ser a entrada do galinheiro. Então, tem que fazer um portãozinho bem aqui também depois. Aí, como o outro tava muito ruído de cupim, muito frágil, muito coisado, eu tive que colocar esse pau velho torto aí mesmo, né? E aí, agora eu já tava cavando outro buraco aqui desse outro lado, tá vendo? Que é pra poder colocar outro pau, onde vai passar o arame também, passar a tela. E aí, depois, mais um lá no canto. Então, deu super certo, gente. Nossa, eu fui muito rápida, né, assim, ao meu ver, pra poder cavar todos esses trem aqui. Por mais que eu levei 3 dias, né, pra poder fazer tudo. O galinheiro e essas coisas aqui. Considerando que eu sou mulher, né, que eu sou menina. Então, eu acho que foi bom. Claro que se fosse um homem pra fazer esse serviço aqui, terminaria em um dia. Tanto o galinheiro velho improvisado que eu fiz, quanto os pau de cavar o buraco, colocar os pau. Um dia o homem levaria e ainda passaria o arame e também colocaria a tela. Então vamos dar um desconto, né, gente? Porque, né, eu não sou muito assim, né, coisada. Mas pelo menos eu me esforço bastante e 3 dias pra mim é muito bom, né? Muito legal. Aí eu fui agora colocando o outro pau aqui, tá vendo, ó? Muito maravilhosamente coisado, ajeitando tudo direitinho, né? E já estava quase finalizando, minha gente, aqui o galinheiro e colocar os pau. Aí depois o Anderson vem, vai passar o arame e também vai colocar a tela. Aí eu mostro pra vocês, tá, gente? Mas aqui, ó. Então temos aqui um viveiro para os pintinhos aqui, ó. Ficaram super felizes e contentes. Aqui temos a entrada do galinheiro. Um pau vai torto, né? Vai ignorando isso aí, tá? Que depois vamos colocar e vai ficar muito bom. Aqui minha casinha de galinha. Olha só. Gente, como eu sou construtora. Aí o outro pau ali, tá vendo? Vai passar o arame. E aqui dentro, gente, vamos entrando, não precisa ficar acanhados, tá? Vamos entrando aqui, sejam bem-vindos. A casinha das galinhas, olha só os ninhos aí que eu já preparei também para elas. E pau torto, né? Porque na minha vida esses trem tudo torto aí, né? Desse jeito. Mas a gente ajeita. Aí foi coisando, tá vendo? Desse jeito que ficou. E pronto! Tadá! Foi isso, gente. Bom, minha gente, então foi isso. Estou extremamente cansada. São 2h34 da tarde, nesse exato momento, tá? Que eu fui terminar de arrumar essas coisas, né? Aí agora eu vou esperar o cidadão brasileiro vir para poder colocar o arame, né? Que eu não vou dar conta de colocar sozinha, sabe, gente? Porque o arame, ele é bem complicado, como vocês sabem, arame liso, né? Que tem pra colocar. Aí, menino, o que acontece? O arame liso, ele é bem difícil, né? De coisar assim. Aí, pra cortar também, não dou conta, gente, não consigo. Também já estou extremamente cansada, não vou mexer com isso mais, né? Já coloquei os pau no lugar, já fiz o galinheirozinho improvisado, já dava pra poder trazer algumas galinhas, né? Os pintinhos já estão lá, super bem cuidados, bonitinhos e tal, tal, tal. Aí o Anderson vai trazer aquela bobina, né? Que é uma daquelas bobinas que a gente fez com tela também, que os pintinhos ficam dentro, né? E aí eles ficam quentinhos e tudo mais. Ali também eles ficam quentinhos, né? Que eles se aquecem ali dentro, né? E fica de boa, dorme de boa. Aí acorda, come e tudo mais. Fica bem bonitinhos lá, né, gente? Vai dar certo, né, minha gente? Aí, então, eu fiz minha parte, né? Coloquei os pau lá no lugar, fiz o galinheirozinho, né? Uma casinha improvisada, já fiz uns ninhozinhos lá também. Aí, depois a gente vai fazendo algumas outras coisas, né? Pra poder melhorar. E aí, depois a gente desmancha aquele ali, né? E faz o outro galinheiro no outro lugar, que vai ser o galinheiro de alvenaria, com telha e tudo mais, né? Tudo bonitinho, que a gente pretende fazer também. E vai ficar
maravilhoso, né, gente? Então é isso, eu vou encerrar o vídeo agora, né, porque eu quero editar ele ainda e postar hoje ainda, que agora são 2h37, né, gente, agora. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.